Buenos dias a todos, aqui é o Dr. Alter, pesquisador da Fundação SCP. E hoje vamos falar sobre a história do homem que tentou conhecer o impossível. Um funcionário veterano da Fundação SCP está sentado em seu terminal, realizando uma das tarefas mais críticas de toda a organização, criar um arquivo para um SCP ainda não descrito. Mas existe algo muito errado. Seus olhos estão vidrados, sua boca está aberta, ele parece um zumbi e não um pesquisador treinado da Fundação. O que está acontecendo? Como qualquer grande organização internacional, é preciso mais do que apenas trabalhos emocionantes e cheios de ação para manter as rodas girando na Fundação SCP. Claro, os pesquisadores-chefes, guardas, soldados, força-tarefa móvel e membros do Comando A5 recebem todos os elogios, mas existe uma legião de trituradores de números e limpadores que são igualmente importantes. Uma dessas pessoas é o arquivista Walter Bainbridge, encarregado de digitar alguns dos registros mais antigos que a Fundação tinha. E foi quando ele estava inocentemente registrando os detalhes do SCP-050 a 060 que ele ficou sob os efeitos estranhos e surpreendentes do SCP-055. É que Walter não tinha ideia de que nada poderia acontecer. Em seu novo sistema de arquivamento digitalizando, ele primeiro tomou nota do SCP-053. Classe Euclídeo, conhecido como a garotinha, essa anomalia é uma garotinha aparentemente normal que provoca insanidade homicida naqueles que são diretamente expostos a ela. Depois, o SCP-054, classe segura, uma fêmea humanoide não agressiva feita inteiramente de H2O. E em seguida, o 056, classe Euclides, um ser que muda de forma para se adequar ao ambiente em que está, mas somente quando os observadores perdem o foco nele. E então, o 057, classe segura, uma câmera subterrânea que esmaga os seres humanos que andam por ela. Foi nesse momento que o Walter recebeu uma mensagem preocupada de um dos seus supervisores no sítio 19, Sr. Kovac. A mensagem elogiou a digitalização completa dos registros das outras anomalias, mas o supervisor estava confuso sobre o motivo do Walter ter deixado de fora o SCP-055. Walter ficou envergonhado imediatamente. Como eu poderia ter esquecido isso? Ele se perguntou. Aquela anomalia icônica conhecida por bem. Bom, eu não consigo dizer agora de cabeça, mas com certeza vou investigar. Uma rápida visita aos arquivos do sítio 19 mostrou que havia um arquivo gigante sobre a natureza do SCP-055. O que pareceu estranho foram que todos os arquivos foram preenchidos por caneta, à mão, ao invés de digitados como arquivos tradicionais. A maioria dessas notas também foi escritas de forma apressada, como se fossem de forma frenética durante os próprios testes e experimentos, sem haver qualquer tipo de organização. Walter fez a anotação mental do que havia visto e colocou o arquivo de volta no seu lugar e voltou para o terminal de computador. No entanto, depois de escrever, em um estado de quase transe, ele olhou para o seu trabalho e viu que estava escrevendo sobre o SCP-058, um coração bovino gigante maligno de pernas de inseto e um ferrão de escorpião. Foi então que ele recebeu uma ligação do Sr. Kovac em seu telefone da Fundação, e o supervisor não estava feliz. Deu instruções diretas para Walter voltar a digitalizar os arquivos do 055. E em vez disso ele estava trabalhando no 058. Qual era o significado disso? Walter era um funcionário extremamente leal, diligente, mas dessa vez o supervisor estava muito bravo com ele, e ele até começou a considerar responder apenas dessa vez, mas temia que pudesse ser rebaixado à classe D e jogado a um banho ácido do SCP-682. Walter engoliu em seco, tomou coragem e interrompeu o discurso do supervisor, perguntando se ele tinha ideia do que o SCP-055 era. A linha ficou em silêncio por um momento, então o supervisor falou novamente, dessa vez com menos confiança. Claro que posso falar sobre o 055. É um clássico, um dos primeiros 100. Como você pode esquecer o... Você sabe como ele é, aquele SCP, o... só um momento, Ocorreu uma outra longa pausa enquanto o Sr. Kovac parecia procurar as palavras, mas em vez disso apenas parou em silêncio. Sabendo que algumas anomalias do arquivo eram perigos meméticos muito grandes, o Walter preocupou-se se ele teria matado seu pesquisador com essa pergunta sobre o SCP-055 devido aos seus efeitos anômalos possíveis. Ele perguntou se o Sr. Kovac estava bem e finalmente obteve uma resposta. Desculpe, eu pareço ter me perdido por um segundo lá. Do que estávamos falando mesmo?
Mas dessa vez foi o Walter que não soube responder. Ele não tinha a menor ideia do que os dois estavam discutindo apenas segundos atrás. Se sentiu desorientado e meio doente, como se tivessem tomado algum amnésico ou algum outro remédio. Sr. Kovac disse ao Walter para voltar às suas funções de arquivamento e eles se falariam mais tarde. Walter então verificou as mensagens que havia recebido do Sr. Kovac mais cedo e lá estava. Você perdeu o SCP-055. Volte e digite ele de novo antes de prosseguir. Sr. Kovac. Mas Walter nunca tinha ouvido falar de um SCP-055. Será que essa criatura existia? O que estava acontecendo aqui? Naquele momento Walter percebeu que estava lidando com algo muito mais estranho do que apenas um lapso de memória. Afinal, como ele poderia cumprir adequadamente suas funções do 055 se parecia impossível de falar ou escrever ou até mesmo pensar sobre essa criatura? Walter tinha que saber e perguntar a todo o Sítio 19, buscando respostas sobre o SCP-055. Infelizmente, ele estava prestes a embarcar em uma tarefa muito mais desafiadora do que ele jamais poderia imaginar. Parafraseando uma frase de Sócrates, tudo o que sei é que nada sei. Isso também é a extensão do conhecimento que temos sobre o SCP-055, também conhecido como o anti-meme e o segredo autoguardante. Como ele se parece, como e quando foi obtido pela Fundação, quais são suas habilidades anômalas, essa coisa é perigosa. Talvez nunca saibamos, porque a única habilidade anômala do SCP-055 que conhecemos é o fato de ninguém ser capaz de reter qualquer informação sobre ele. É crucial notar que, seja o que for, o 055 não é invisível ou indescritível. O pessoal da Fundação é perfeitamente capaz de entrar em sua câmara de contenção e sair dela sem incidentes poucos minutos depois. Mas não lembram de qualquer coisa que possa ter se passado lá dentro. Daí vem o segredo de automanutenção. É um segredo que se guarda sozinho. Talvez a maior vantagem do Dr. Walter é que ele não sabia o quão fútil era sua missão de conhecer mais sobre o que era inconhecível. Ele chegaria a quem precisasse no Sítio 19 para obter as respostas que queria. Claro, a maioria das pessoas não tinha conhecimento algum sobre a misteriosa anomalia. A resposta comum que ele recebeu dos colegas foi: 055? Nós temos um 055? Embora a percepção da perda súbita de memória ou a percepção da existência do 055 seja conhecida por causar estresse momentâneo, não é efeitos físicos ou mentais de longo prazo conhecidos pelas habilidades anômalas do 055. É uma ideia fugaz em sua forma mais pura. Como esquecer por que você entrou numa sala? O 055 pode ser o objeto mais inofensivo na lista da Fundação, ou talvez o mais mortal. De qualquer forma, simplesmente não sabemos. Às vezes Walter temia estar ficando louco. 055 e tudo relacionado a ele estava cada vez mais escurecido. Será que ele era muito real? Será que ele não era real? A única coisa que provou que o 055 existia era a sua câmara de contenção. De acordo com os registros oficiais mantidos pela Fundação na instalação do sítio de contenção 19, ele é mantido em uma sala de 5 por 5 por 2 metros quadrados constituída por cimento de 15 metros de espessura, com uma gaiola de Faraday circundando as paredes de cimento. O relatório continua que o acesso é feito através de uma porta de contenção pesada, medindo 2 por 2 por 5 metros, construída em rolamentos para garantir que a porta feche sozinha e tranque imediatamente, a menos que seja mantida aberta. A cela de 055 é uma das poucas a não ser guardada por guardas de segurança. E todos trabalhando na área são ordenados a permanecer a pelo menos 15 metros de distância do centro da cela 055, onde a anomalia em si é mantida. Quando ele tentou explorar mais por que a cela foi construída dessa maneira, descobriu que, sem surpresa nenhuma, ninguém sabia. 055 era uma anomalia cujos resquícios de contenção eram tão misteriosos que automaticamente ela foi classificada como Keter. Afinal, como você pode conter adequadamente uma coisa que nem consegue compreender? Havia muitos rumores sobre a verdadeira natureza do 055. Algumas das mentes mais conspiratórias diziam que ele era, na verdade, um espião autônomo ou controlado remotamente e inserido para observar as operações da Fundação, ou mesmo observar a humanidade como um todo.
Se você está no extremo e mais paranoico espectro psicológico, isso faz todo sentido. Uma anomalia fisicamente impossível de lembrar, mesmo quando existem registros escritos sobre ela. Seria o espião perfeito. No entanto, tudo isso foi, em última análise, pouco mais do que uma especulação. Walter mal estava adiantando no que ele conseguia compreender sobre essa criatura. Houve vários pontos de sua investigação em que ele considerou seriamente desistir, até que finalmente teve um grande avanço. Dr. Bartolomeu e Dr. Macrack eram dois cientistas que estavam realizando extensas pesquisas sobre o 055 e que Walter esperava ter as respostas que buscava sobre o segredo auto-mantido. Esses cientistas foram os primeiros a descobrir a natureza antimemética do 055, realizando vários testes com funcionários classe D para ver o que era possível aprender sobre essa criatura, com escritos, esboços ou qualquer outro registro. Os efeitos desorientadores e destruidores de memória do 055 também se estendem a qualquer material relacionado a ele. Parecia ser um código verdadeiramente indecifrável, mas Dr. Hughes pode finalmente ter encontrado alguma rachadura nessa armadura. Para começar, o fato de podermos lembrar que o 055 é antimemético é uma exceção irônica às suas qualidades antimeméticas. Essa revelação também inspirou outra constatação do Dr. Hughes. Seria impossível ou possível descobrir mais sobre o SCP-055 a partir do processo de dedução ao invés da indução típica. Em outras palavras, eles poderiam aparentemente aprender sobre o 055 descobrindo o que ele não era ao invés de descobrir o que ele era. Dr. Macrack projetou um experimento com o Dr. Hughes para explorar essa teoria. Eles projetaram um experimento em torno de uma pergunta simples: será que o 055 não é esférico? Ao projetar a pergunta para descobrir especificamente o que o 055 não é, eles esperavam subverter os poderes antimeméticos da anomalia. Walter ficou fascinado com esse método potencial de obter respostas. Macrack e Hughes descobriram, embora o processo de questionamento fosse muito longo e frustrante, eles conseguiam definitivamente agora dizer com certeza que o 055 não era uma esfera. É teoricamente possível descobrir a verdadeira natureza do 055 por meio de uma enxurrada quase infinita de perguntas dedutivas, embora ainda seja uma questão em aberto se o comando autorizaria os recursos necessários para esses testes extensivos. Walter, em seu desespero, implorou a Macrack e Hughes autorização para ver o 055 ele mesmo. A curiosidade tornou-se muito grande durante sua busca implacável por conhecimento. Para ele não bastava saber que o 055 não era esférico, ele precisava saber mais. Depois de várias semanas de preenchimento de várias papeladas e burocratização, seu pedido foi atendido. Walter foi autorizado a uma audiência privada com 055, o assunto de sua obsessão pelos últimos meses. As pessoas de fora observaram que Walter passou pouco mais de uma hora na câmara de contenção, tirando fotos, desenhando esboços, escrevendo notas, gravando registros de áudio e recitando tudo o que podia. Ele estava fazendo todas as paradas possíveis para evitar os efeitos antimeméticos. Ele estava convencido de que não seria derrotado por seu inimigo não esférico, não depois de todo esse tempo, de todo esse esforço. Uma vez que seu tempo na câmara de contenção 055 terminou, ele se retirou de volta para finalmente digitalizar suas descobertas exaustivas, para que o supervisor, Dr. Kovac, finalmente pudesse sair das suas costas. Walter sorriu, respirou fundo e começou a digitar. SCP-059 Classificator. A anomalia é um radioativo mineral que emite uma quantidade imensa de radiação, chamada de radiação delta, e aqueles que são expostos a... Pera, era disso que ele estava falando? Era do 059? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal, assistam outros vídeos do canal. Comente, curta, compartilhem. Até a próxima. Falou! Lembra de acertar o sininho também, senão... Ah, eu esqueci.